Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo agora nessa live. Tivemos um pequeno atraso, um pequeno equívoco aqui nas configurações, agora há pouco aqui. Isso que dá deixar a configuração aí quando tem que fazer é um problema. Então é isso. Então nós tivemos um pequeno probleminha nas configurações, mas já estamos aqui, resolvemos aqui por meio de uma página diferente. Depois vamos postar esse vídeo novamente na página da paróquia, como vídeo, não como live ao vivo. Mas convidando todos para poder participar conosco dessa nossa live de lançamento desse curso, que é sobre este livro aqui, o meu livro, A Família na Civilização do Amor. Na verdade, esse livro é do ano passado, né? Mas eu estou lançando, tem uma nova edição, e eu estou lançando o livro agora, não só o livro, perdão, estou lançando o curso sobre o livro. Esse livro aqui, ele é a minha tese de doutorado. Então, você consegue entender que como uma tese de doutorado, é natural que esse livro tenha um pouquinho mais de dificuldade do que os outros. É um livro um pouquinho mais teórico, um pouquinho mais complexo. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, olha, é um livro difícil, a gente para ler, se perde no meio. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte então. Eu vou fazer um curso para poder tentar falando, né? Falando a gente consegue se entender melhor e falando nós conseguimos nos comunicar bem e talvez as pessoas consigam participar melhor do conteúdo. Primeiro, só qual é o tema? Assim, eu queria chamar a atenção, hoje a ideia é de interagir um pouco com vocês aqui, estamos no estúdio, como vocês podem ver, mas eu gostaria de interagir com vocês também para compreender um pouco mais que perguntas, que dúvidas gostariam de saber sobre esse curso. Esse é um curso um pouco diferente, porque ele não é um curso feito ao vivo, né? Eu não vou estar toda semana online, ao vivo, enquadrado ali. É um curso que está gravado, de modo que você consegue assistir as aulas conforme as suas possibilidades. Um dia de folga, um domingo, uma coisa assim, você assiste a aula sem menor dificuldade. O ideal básico aqui desse curso, né, é conseguir fazer com que entendamos uma questão. E a questão fundamental é a seguinte: qual é a função da família na construção de uma civilização do amor? Essa pergunta pode parecer teórica, e é verdade que a primeira vez que eu ouvi essa pergunta também achei altamente teórica, e são aquelas quimeras, aqueles sonhos que as pessoas falam, mas não é bem assim não. A gente vive num mundo complicado, cheio de dúvidas, incertezas, e todo mundo quer construir um mundo melhor, cada um à sua medida, cada um do seu jeito. Mas uma família cristã, nós católicos, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, o que nós poderíamos fazer? Assim, qual é a nossa participação na tentativa de construir uma sociedade, uma cultura da vida? Não é difícil encontrar pessoas que denunciam com facilidade a cultura da morte. Nós sabemos, tem pessoas que promovem coisas que são contra a fé católica, que atentam contra a família, e não faltam coisas assim. Mas nós estamos interessados não apenas em criar críticas, que nós já conhecemos muitas, mas a pergunta é, mas e o que nós podemos fazer em busca da construção de uma cultura da vida? Se temos interesse de fazer uma coisa boa, de transformar positivamente, deixar uma marca na história que seja positiva, existe alguma coisa que nós podemos fazer concreta que possa promover uma civilização, uma cultura que seja mais apropriada e que consciente, junto com o catolicismo? Essa é a pergunta. Bem, nós nos perguntamos com relação a isso, e daí nasce uma primeira pergunta básica, fundamental, que assim, toda vez que alguém fala assim, olha, vamos buscar um ideal de sociedade que seja mais próprio da igreja, um ideal católico de sociedade, e daí surge a pergunta, mas afinal de contas,
qual é o ideal de civilização que nós podemos ver a partir do ensinamento católico. Para algumas pessoas, o ideal é bem simples, é só você reconstruir a civilização cristã da Idade Média e tá bom, tá resolvido. Então é a cristandade o ideal de civilização católica. Outros vão dizer que não, que o ideal de civilização católica é a utopia de um mundo novo baseada na cultura moderna, contemporânea ou iluminista, poderíamos dizer. Tem algumas pessoas que dizem que não existe um ideal social católico propriamente dito e que simplesmente nós vamos nos adaptando aos acontecimentos da vida sem que exista alguma coisa de concreta que nós tenhamos que deixar de herança para o próximo. Tá, então o primeiro grande problema de todo mundo que diz precisamos trabalhar por um mundo melhor, pela sociedade melhor, por uma vida mais apropriada para o próximo, temos que deixar uma sociedade melhor para as crianças. Fala, tá bom, mas você tem que ter primeiro um conceito de fim, tem que ter algum conceito de civilização, tem que ter alguma ideia na cabeça o que é uma cultura da vida. E é por isso que nós estamos fazendo este curso. Na realidade, uma das finalidades do curso, uma das primeiras questões, e a que mais tempo eu gasto nesse livro que foi editado pelo Instituto Raimundo Lúlio de Ciência, né? Como assim? A primeira coisa que a gente tem que saber é que tipo de ideia de civilização que existia na igreja e o que existe hoje em dia. Afinal de contas, nós conseguimos saber com precisão qual é o conceito de civilização e quais são as ideias sobre a civilização que nós encontramos na história da igreja? Esse é o primeiro trabalho que nós tivemos que fazer nesse livro. O primeiro trabalho foi tentar descobrir um ideal social da igreja que pudesse ser inteligível e que fosse claro para nós. E como é que nós fazemos isso? Bom, a primeira coisa que nós fazemos é tentando conceituar o que significa a palavra civilização. Porque, claro, a gente usa a palavra civilização de uma maneira assim, a gente vai falando, né? Mas significa o quê, concretamente? E nisso está o primeiro grande trabalho do nosso curso. Tem 3 conceitos de civilização. E eu não vou contar quais são, porque tem que fazer o curso para saber. Senão a gente fala tudo aqui agora e não tem mais nada depois, não tem condições. Mas a primeira coisa é entender os 3 conceitos de civilização. E você tem 3 ideias. Uma ideia de caráter iluminista, que eu não vou explicar muito mais. Uma ideia progressista, iluminista, por exemplo, progressista. Uma ideia tradicionalista e uma ideia reformista do que seria uma civilização. E essas 3 ideias debatem entre si. Se você, por exemplo, procurar aí entre os seus amigos católicos ou não católicos ou quase católicos, tem gente de tudo quanto é tipo, né? Você vai encontrar umas coisas curiosas. Você vai encontrar alguns que têm certeza absoluta que a igreja só voltará a ter a sua importância e só voltará a ter a pujança que tinha no início quando ela adotar a cultura iluminista tal qual ela foi propensada pelos autores do século XIX. Tem gente que pensa isso. Olha, o problema da igreja é que ela é atrasada e que segue os pensamentos medievais, enquanto todo mundo aqui é iluminista moderno. Então você vai encontrar gente assim, que o pessoal chama de prafrentex, assim. Mas você vai encontrar outras pessoas também. Você vai encontrar alguns que por alguma razão vão dizer que a igreja só voltará a ter a importância e só vai conseguir, a sociedade só vai ter paz quando nós retornarmos ao projeto de reconstrução da cristandade tal qual ele foi abandonado na década de 50. Você vai encontrar entre os seus grupos de amigos, provavelmente alguém que vai dizer também o seguinte: essas coisas políticas não são tão fundamentais, elas podem evoluir aleatoriamente, contanto que o dogma e a doutrina permaneçam firmes, você pode mudar politicamente como você quiser. Então você vai encontrar grupos de pessoas pensando de modo muito diferente essa questão sobre a relação da igreja com a vida pública. Não faltam ideias novas, diferentes sobre isso. E a origem dessas ideias não é 1970. Não surgiu ontem essas ideias. Essas discussões de linhas
dentro da Igreja Católica, de progressistas, tradicionalistas, reformistas, essas tendências teológicas, elas remontam ao início do século XIX. Elas são muito antigas. E dentro do século XIX você já vai encontrar autores discutindo sobre não, a política importa, não importa, precisamos reconstruir a cristandade, não precisamos. A discussão é muito antiga. Ela é muito antiga e aconteceu em vários lugares, na França, na Espanha, na Itália, tudo quanto foi canto. E a pergunta é, mas como é que eu consigo saber uma história disso? Eu consigo, por exemplo, entender a origem dessas coisas? Bota pergunta aí, vocês têm alguma dúvida? Você bota em perguntas aí, interage, pode fazer um pouco de interação, que eu respondo aí agora, o que eu souber, o que eu não souber eu não respondo não. Mas a primeira pergunta é se tem uma origem. E se tem uma origem, qual é? Quem são os autores? Quais são os livros? Quais são os pensamentos das tendências teológicas que hoje existem na igreja, mas que elas são muito antigas. Desde a época da Revolução Francesa, nós já temos pessoas fazendo isso, né? Bom, e aí? O que fazemos? O que fazemos? Nós precisamos compreender as tendências e precisamos também compreender o que os papas falaram, para que depois tenhamos uma posição sobre isso. E por isso que a maior parte desse curso é quase que um curso sobre história da teologia. A teologia da vida pública na igreja também. Porque a proposta principal aqui é a seguinte: o que faremos então? Qual é a estrutura? A primeira coisa é que nós queremos entender o conceito de civilização, a origem dele, a palavra. Depois, nós vamos tratar especificamente do que ficou conhecido posteriormente como tendência tradicionalista, que é a tendência que visa reconstruir a cristandade. E vamos estudar os autores disso. E é curioso, porque algumas pessoas vão falando do tema, mas nem conhecem todos os autores, né? Por exemplo, Joseph de Maistre é um deles, Luiz de Bonald é outro, Donoso Cortês é outro. São autores um tanto desconhecidos para a literatura portuguesa, nem sempre se lê tanto, não são tão divulgados, e essa é uma oportunidade de conhecer esses autores também. Pensadores, filósofos católicos do século XIX que reagiram diante do evento da Revolução Francesa. Depois, nós temos outras questões como autores progressistas. Lá no início do século XIX, lá 1820, assim, uma coisa assim, 200 anos, né? Bota tempo nisso. Alguns autores que leram muito os iluministas, né, da Revolução Francesa começaram a se dedicar a juntar fé católica com pensamento iluminista. E eles pensaram, a gente pode juntar um pouco aqui o que os iluministas falaram, o pensamento lá do D'Alembert, do Rousseau, com o pensamento católico, a literatura católica. E daí surge o que eventualmente depois ficou conhecido como um catolicismo progressista. Tem várias histórias interessantes, hein? Eu chamo a atenção para um que é o Saint-Simon, que pensou num novo cristianismo, em 1820. Tem um autor que pensa na criação de um novo cristianismo, um cristianismo completamente diferente do que era antes, e que algumas pessoas seguiram, e que hoje em dia eu acho que algumas pessoas seguem também, mas eu não vou acusar ninguém. Se quer saber mais sobre isso, aí tem que fazer o curso, porque tem uma aula só sobre o Saint-Simon e o novo cristianismo dele também. Depois desses autores progressistas, tinham outros tipos de pensadores, também ali em 1820, hein, que não eram tão rebeldes assim. Tinha um muito famoso, que era o Henri Lacordaire. Ele era discípulo do Lamennais, que também quase ninguém, às vezes a gente não sabe muito, mas ele existe. Esses autores, eles se dedicaram a tentar adaptar um pouco a fé católica às mudanças políticas que aconteciam no século XIX. Lacordaire, Montalembert, Frédéric Ozanam e outros autores, pensadores, eles foram responsáveis pela criação de um grupo chamado Democracia Cristã, na França, do século XIX. Isso
gerou um novo tipo de abolição, nova maneira de compreender a ação da igreja no mundo, que são os autores que poderíamos chamar assim de reformistas. Eles nunca se chamaram assim, foram chamados durante um tempo de liberais moderados, mas tá bom, não tem nenhum grande problema. Pois se nós temos interesse de conseguir entender melhor que são essas linhas, quem são essas pessoas, quem são essas pessoas que geraram as ideias que nós encontramos às vezes em livros, documentos e brigas na internet, pois essa é uma primeira parte do nosso curso, sabe? É tentar entender um pouco a história dessas tendências, desde o princípio até chegar ao nosso século, até chegar ao século XXI. Depois tem uma outra coisa que esse curso faz também e que o livro faz muito mais, hein? Quem quiser ler o negócio direito tem que ler no livro, tem que ler devagar, um por um. Mas o que tem de interessante é que nós fazemos um estudo histórico de todos os papas, de Pio VII até o Papa Francisco. Pois olha, é gente, hein? Você imagina só, você bota os papas do século XIX, são vários, né? Do século XX, são vários. Mas nós vamos analisar o que os papas do Pio VII, que é o papa de 1801, falou sobre a relação da igreja com a política, da igreja com a sociedade, o ideal social de igreja, o ideal que é ser promovido pela igreja no Pio VII, 1801, até aquilo que nós encontramos no Papa Francisco ali em 2020. Por que 2020? Bom, porque eu terminei de escrever o livro em 2020, né? Eu não sei ver o futuro. Então, a análise para em 2020, mas claro, quem quiser continuar a análise, só continua lendo o que o Papa falou de 2020 até agora. É só isso. Então, essa é uma análise que demora um bom tempo e que, curiosamente, a gente pode falar, para que falar de tanta gente? Para que... É porque toda vez que alguém quer chegar em algum lugar, a primeira coisa a fazer é descobrir o fim. Descobrir onde você quer chegar. Para depois você buscar os meios. Se a gente tenta correr atrás de um objetivo que a gente não sabe o que é, sabe qual é a chance de chegar lá? Nenhum. Nenhum, porque você não tem como chegar no local onde você não sabe onde é. E o grande problema do que nós falamos de construção de uma civilização do amor, que é um nome bonito, pomposo, até elegante, né? É que a gente não tem ideia do que seja o fim. E a coisa mais difícil que tem é encontrar um fim. Daí surgem umas perguntas curiosas, né? Que vocês não fizeram, mas eu vou fazer. Já que não estão perguntando, eu pergunto. Olha, uma pergunta curiosa que existe é: acaso essas coisas de projetos, de construção, de civilização, não é coisa de ideologia? Quer dizer, não é um tipo de ideologia querer construir uma sociedade nova, né? A igreja poderia se mexer com umas ideologias dessa, de querer construir um mundo novo? Isso seria uma besteira. Bom, de fato seria uma besteira tentar construir um mundo novo projetado, né? Imagina só eu fazendo uma conta e descobrindo qual é a sociedade perfeita, medindo as ruas. Deus me livre e guarde. Só de pensar um negócio desse dá vontade de sair correndo. Mas não é isso. É outra coisa. É que quando nós estamos falando sobre a construção de uma cultura, ela funciona mais ou menos assim. Quando nós começamos a cultura, ela está diretamente vinculada às relações humanas. Existe um modo específico de nos relacionarmos. Se uma pessoa, por exemplo, tem um modo com que ele trata a mãe, o pai, o vizinho, quem, por exemplo, tem um pouco mais de idade, sabia que pedia a bênção para qualquer pessoa mais velha que aparecesse. Era comum até. Uma senhorinha, avô, vó, tio, tia, pedia a bênção para todo mundo. Isso é um tipo de relação humana e uma dimensão cultural. Se você parar para verificar, mas de onde é que vem essa dimensão cultural? Tem uma dimensão cristã nessa dimensão cultural. Porque quando a gente fala do quarto mandamento, nós estamos falando da obediência não só ao pai e à mãe diretamente, mas de todo mundo que é autoridade ou que é mais velho. Isso era um conceito claro de obediência, de autoridade
presente na fé católica. Você procura Santo Afonso, ele fala lá, acho que explícito. Só que quando você perde a noção cultural de que o idoso ele é autoridade porque ele gerou a sociedade para você, as relações entre jovens e idosos mudam completamente. Você para de pedir a bênção para o idoso e passa a tratá-lo como uma coisa que não produz. Essa alteração entre ele é uma autoridade e eu preciso respeitá-lo, e a outra em que você diz ele é um ser, é uma pessoa que não produz, essas duas maneiras de tratar as pessoas são duas maneiras diferentes, elas definem um tipo de cultura. Tem o tipo de cultura que trata o idoso como uma autoridade e um tipo de cultura que trata o idoso como alguém que não tem importância. E eu vou dizer, mas quem determina esses tipos de relações humanas? O que determina quem gera esse tipo de relações humanas? Esses tipos de relações são geradas de maneira cultural. E essa maneira cultural, ela surge basicamente pelo processo de cópia. Você vê uma pessoa fazendo, acha bonito e faz igual. Então, o que acontece? Quando se fala de promoção, de construção cultural, nós estamos falando de comportamentos, de um modo como você vai tratar as pessoas, de um modo específico de como a sua mente vai lidar com uma relação com outra pessoa. E isso tudo pode ser construído, sim, evidentemente. Basta que você mude um tipo de comportamento com as pessoas que estão do seu lado, que isso já começa a gerar estranheza. Você quer ver? Por exemplo, tem uma pessoa que vai lá e ela começa, de uma hora para outra, a tratar de maneira um pouco mais educada o porteiro do prédio. E aí chega uma pessoa e vê, nossa, mas ele trata de maneira muito educada o porteiro do prédio. Chega uma outra pessoa e fala, essa é a maneira mais adequada, vou copiar. Depois de um tempo, quem é mal educado, ele que é o estranho. Porque todo mundo começou a copiar aquele que fazia o melhor e o estranho passa a ser aquele que trata de modo mal educado. Isso você mudou um tipo de cultura numa região micro, né? Mas, bom, se a cultura nasce de relações, pois então a ideia central é possível transformar uma cultura de uma região? Contanto que você altere o tipo de relação que as pessoas têm umas com as outras. Porque a sociedade é tipicamente um emaranhado de relações. A sociedade não é uma coleção de pessoas, tipo uma coleção que a gente tem de copo ou de moeda. A sociedade não é uma coleção de moeda. A sociedade ela é um emaranhado de relações. E é nisso que encontra a primeira resposta, que vocês vão entender melhor na aula, obviamente, que a gente pode pensar. Se a sociedade é um emaranhado de relações, então não dá para mudar o emaranhado de relações? Ah, pois aí precisa verificar como é que a gente apresenta isso nas aulas. Chegou a pergunta, vamos aí. Quais são as perguntas que temos aqui? Nós temos uma pergunta... a questão do papel da modernidade com relação à civilização cristã. Então, aqui fala sobre a questão da modernidade em relação, o papel da modernidade com relação à civilização cristã. Tem uma função, assim, da modernidade, né? A modernidade altera algumas coisas. Ela traz alguns elementos que você não vai encontrar muito claramente no medievo. Por exemplo, a questão do indivíduo. O estudo medieval sobre o indivíduo não é muito bom, não. Ele estuda muito mais o universal, é mais preciso, mas o indivíduo nem tanto. Só que o problema todo é que, como a modernidade parece que descobriu o indivíduo, ela parece que esqueceu o universal. Então, o que significa isso? O próprio conceito de liberdade no moderno é diferente do conceito de liberdade clássico, né? E isso altera o conceito de autoridade, de lei, de tudo. Dou um exemplo. Se você, por exemplo, pergunta para um medieval o que é a liberdade dele, ele vai entender que a liberdade está destinada para um fim. Você é livre porque você quer chegar a um fim, você quer chegar à plenitude da sua vida. É como eu costumo dizer sempre, né?
para que você é livre? Livre por causa de quê? Para você ter a satisfação de saber que fez o certo. Pensa, o que você ganha? O que você ganha cumprindo a sua agenda? A satisfação de saber que fez o certo. Então, a liberdade, ela existe para você chegar na satisfação de saber que fez o certo. Isso é um conceito clássico. No conceito moderno, como ele é individual, ele não está muito preocupado com os universais, não está muito preocupado com a felicidade, com o fim do homem. Em geral, quando nós estamos falando dos universais, do individual, a liberdade é a capacidade de cada um fazer qualquer coisa. Então você é livre quando você faz o que dá na telha, quando você pode fazer entre o certo e o errado, fazer qualquer coisa. E qual a diferença desses dois conceitos? Pois simples. Pois se você ganhou sua liberdade para você chegar a algum lugar, e eu chego para ti e falo, olha, para você chegar lá, você tem que seguir este caminho, cada conselho que eu te dou é uma coisa boa. Pensa, se eu quero aprender piano e chega um pianista e me dá as melhores dicas para poder tocar piano, essa pessoa me ajuda e eu gosto dele. Agora, se eu estou aqui livre, querendo somente agir sem que ninguém me incomode, e então alguém vem aqui dar pitaco na minha vida, essa pessoa é um demônio. Ela está me atrapalhando. Eu não perguntei nada para ela, eu não quero chegar a lugar nenhum e a pessoa vem aqui me dar conselho. Pois como o seu conselho com farinha? O que significa isso? Quando você muda o conceito de liberdade, que a modernidade mudou, né? Não é mais a liberdade direcionada para algo, é a liberdade como indiferença, eu posso ir para um lado ou para o outro. Então a lei mudou de sentido também. No clássico, a lei é uma direção que te move para a sua felicidade. Você quer chegar a algum lugar e eu digo como faz para chegar lá. Na modernidade, a lei é algo que impede, limita a sua capacidade de ser livre. E o que isso tem a ver com a civilização cristã? Pois tem tudo, né? Porque na civilização cristã, você está levando em consideração que a Bíblia, a Sagrada Escritura, o ensinamento da igreja, os 10 mandamentos, eles são constitutivos da sua vida social. Eles constituem a vida social. Então, quando o moderno olha e fala, que história é essa de que aparece um Deus que não está nem vivendo aqui com a gente na sociedade para decidir o que eu posso e o que eu não posso fazer? Nada disso. Quem tem que decidir o que é certo e o que é errado somos nós aqui no nosso acordo. Nós fazemos um acordo sobre o que é certo e o que é errado e Deus não se meta aqui não, porque ele não está nem aqui para viver com a gente. Se ele estivesse aqui no meio, passando calor e frio, ele podia dar opinião, mas como ele está lá em cima, deixa ele lá em cima do céu e eu tomo conta da minha vida aqui. A modernidade, quando você tira o conceito de liberdade, ele vira o conceito de liberdade de indiferença, a lei divina, os preceitos religiosos, eles se tornam uma interferência externa na nossa vida. E como é que se resolveu isso? Bom, a maneira mais fácil é, pega essa interferência externa, deixa dentro de casa e você vai cuidar da sua vida e a sua vida civil apenas através do acordo entre as pessoas, que é a modificação da sociedade como uma sociedade que nasce da natureza e por isso ela é criada por Deus, e uma sociedade que ela é criada como um acordo entre as pessoas. Essa é a diferença. E como compaginar uma coisa e outra? Pois aí realmente é um problema para as pessoas que vão fazer o curso, claro. As pessoas que vão se inscrever, que vão fazer as aulas, e aí elas vão saber como é que você faz para compaginar a finalidade sobrenatural da sociedade sem que isso signifique a necessidade de criar uma ditadura católica. Porque o grande problema é, como é que você fala que você quer uma sociedade que tenha finalidade sobrenatural católica sem que você crie uma ditadura católica? Você quer saber como? Pois você faça o curso. E depois pergunte algumas coisas, porque eu não vou contar não. Agora, né? Porque senão a gente perde toda a graça. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a relação entre o que já foi falado sobre o conteúdo do curso ser sobre civilização e o tema divulgado, a família na cultura da vida? Tem uma... Ou seja, qual o vínculo entre civilização e família? É exatamente isso. A pergunta é muito boa. Porque assim, a proposta inicial é a seguinte, por que nós falamos sobre civilização e falamos sobre a cultura da vida? Porque a palavra civilização e cultura, elas são praticamente sinônimas. Especificamente, na língua francesa e na língua alemã, elas são palavras que se consideram como sinônimos. A noção de civilização do amor, por exemplo, e cultura da vida, são duas palavras que aparecem nos documentos de João Paulo II. E elas aparecem como sinônimos dos documentos de João Paulo II. Ele usa isso umas duas vezes. Por quê? Quando ele, por exemplo, fala
existe a cultura da morte e a antítese é a civilização do amor. Então a palavra civilização e cultura, elas são tratadas como sinônimos. E depois a pergunta é, que a família tem a ver com isso? Mas tem um dado muito importante. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que a noção de autoridade e a noção de cultura gerada pela civilização moderna, ela é individual, ou seja, a sociedade ela é compreendida ao modo de indivíduo, é uma coleção de pessoas, cada uma livre, que ela vai emprestando um pouco de liberdade para a autoridade, né? Eu pego liberdade, eu empresto para as pessoas, eu crio uma sociedade. Na família isso não acontece. A família, ela tem uma série de relações em que a autoridade e o amor não procedem de um acordo. Por exemplo, a criança quando nasce, ela não assinou um contrato social dizendo eu aceito que a minha mãe decida a língua que eu vou ter. A criança não decide, olha, mãe, me eduque em português ou me eduque em inglês. Existe uma noção de autoridade, só que a autoridade dentro da família, ela está diretamente vinculada ao amor que os pais têm pelos filhos. Então, o que acontece? Quando nós pensamos numa modificação cultural, nós estamos falando de começar a compreender. Primeiro, 3 etapas. Compreender a sociedade como um emaranhado de relações. A segunda etapa, entender que esse emaranhado de relações, na verdade, não é um emaranhado de indivíduos, é um emaranhado de famílias. E que as pessoas se interagem ao modo de família. O que significa isso? O que quer dizer ao modo de família? Significa que conjugue a autoridade que cada um tem junto do amor pelo bem do próximo, que é como funciona na família. Quando se fala da função da família na construção da cultura da vida, que é o tema geral do curso, a questão central é a seguinte: existe um modelo com o qual você consegue fazer com que uma cultura consiga ter autoridade, reconhecimento de autoridade, sem que a autoridade seja posse, de tipo escravo, que é como você compreende as coisas ao modo de família. E isso acontece de maneira muito natural. Eu vou tentar mais ou menos dar uma indicação. É porque tem coisa que senão eu adianto o curso, aí fica sem graça. Mas olha, basicamente é o seguinte, se você, por exemplo, começa a entender as relações humanas funcionando ao modo de família, o que quer dizer o modo de família? Você tem um grupo de pessoas que elas se reúnem habitualmente e elas se amam habitualmente como amigas. São grupos de famílias que eles se encontram e têm uma relação de amizade entre eles. Se dentro desse grupo de famílias nasce uma pessoa que tem algum tipo de liderança, que tem algum tipo de liderança espiritual ou intelectual, ou seja lá qual for, essa pessoa ela age como uma espécie de pai naquela família. O que quer dizer pai? É alguém que as pessoas querem estar perto e que por meio dessa proximidade elas se aglomeram em torno de um ideal comum. Ideal comum pode ser qualquer coisa, pode ser o grupo dos enxadristas do Rio de Janeiro, sei lá. Esse grupo de pessoas que funcionam de maneira comum ao modo de família, elas já têm capacidade de começar a criar grupos e se expandir como grupos de famílias capazes de mudar o modo de relação entre as pessoas. Lembra, é mais fácil do que parece e mais difícil também. Por quê? Imagina o seguinte, vou dar um exemplo, talvez facilite a compreensão. Eu não sei se eu estou sendo claro, se eu não estou, por favor, perguntem. Né? Imagina que você tem um grupo de pessoas que se reúnem habitualmente para conversar de algum tema que goste. Eles têm um ideal comum, eles pensam de maneira parecida, por alguma razão, e eles estão próximos desse ideal comum. Funcionam ao modo de família. O que quer dizer isso? Cada um vale por si mesmo, eles têm um ideal comum para ajudar alguma pessoa. Essas pessoas, elas podem juntas publicar livros, elas podem juntas produzir materiais, elas podem juntas educar outras pessoas, educar os próprios filhos. E à medida que essas pessoas educam novos personagens, que essas pessoas que foram educadas por elas assumem funções relevantes e são admiráveis, elas já começam a alterar o modo de viver na sociedade.
Porque uma única pessoa que tem a capacidade admirável, ela já é capaz de mudar a mente e o comportamento de muita gente. Então, por trás de um grupo de famílias que se reúna habitualmente, você tem capacidade de mudar uma cultura. E a palavra cultura e civilização são sinônimos, no sentido literário que estamos usando aqui. Então, concretamente, eu não sei se as pessoas compreendem o que eu estou falando, que às vezes eu vou falando muito rápido e eu fico sozinho, né? Então, não me abandonem, pelo amor de Deus. A coisa básica é, se você entende o que é uma sociedade, como emaranhado de famílias, se você entende o conceito de civilização ou de cultura, ou o conceito de vida social, a que você acredita que seria melhor ou mais apropriado, o que você faria? Pois, em primeiro lugar, haveria um emaranhado de famílias. Elas iriam mutuamente se ajudar, formar novas pessoas e passar adiante aquele modo de cultura que eles acreditam que é o próprio. Quando esse modo específico de cultura começa a se propagar e a crescer, você já começou uma nova civilização. Porque foi assim que aconteceu na criação do cristianismo. O cristianismo, no início, ele cresceu ao modo de família. Como que aconteceu o desenvolvimento do cristianismo até que ele se expandisse e virasse uma cultura gigante na Europa? Olha, tinha um grupo de pessoas que se reuniam nas casas de família. Se reuniam nas casas, rezavam e tinham uma prática espiritual. Começou, então, uma grande perseguição e eles se espalharam. Eles tinham uma unidade de pensamento, uma unidade de vontade, sabiam rezar, tinham uma unidade cultural. E quando foi cada um para um lado, quando eles foram cada um para um lado, onde eles chegaram, eles instauraram a igreja, aquele modo de vida cristã, aquele modo de rezar, aquele modo de pregar. E para onde as famílias cristãs fugiram, nasceram dali igrejas, dioceses, posteriormente. Pois como que aconteceu isso? Era um grupo pequeno, tinham 12, depois 72, eles se uniram, funcionavam ao modo de família, porque tinha um pai, que era o São Pedro, né? O Papa, se reuniam ao modo de família, e quando eles se dispersavam, onde eles estavam, eles recriavam a família. Como? Convertendo as pessoas para aquele modo de cultura que eles viviam, modo de viver, modo de rezar, modo de falar, modo de ensinar. E à medida que eles iam se expandindo, eles foram alterando a cultura dos lugares onde estavam, mesmo daquelas pessoas que não gostavam deles. Tem um exemplo disso, famoso, que é o Juliano Apóstata, que era uma pessoa que não suportava o catolicismo. Não gostava nada. Mas como a fé católica naquela época não, sempre teve, né? Sempre fez muita caridade, o Juliano Apóstata acreditou que se ele copiasse a caridade dos cristãos, eles iriam conseguir restaurar o paganismo. Pois então, qual foi a ideia dele? Imitar os cristãos. Olha que coisa impressionante. A prática cristã chegou a ser tão impactante naquela cultura que eles chegaram a querer copiar aqueles que eles nem gostavam, mas copiavam. E isso daí é o método. Como que é? Existe um modo de viver, um modo de se comportar, um modo de entender a realidade, que quando está não um indivíduo que tem um modo específico e personalizado, porque isso seria apenas um indivíduo mesmo, não seria nada. São indivíduos que vivem ao modo de família, que têm um modo de se comportar, um modo de viver, um modo de rezar, um modo de ver o mundo, que se aglomeram e onde eles vão, eles expandem esse modo. Porque foi assim que o cristianismo cresceu no princípio e foi assim que ele transformou a civilização antiga no medievo. Então, eu não sei se eu fui muito claro, é porque às vezes a gente fica meio confuso, né? Mas o que eu estou querendo tentando esclarecer, é isso, que é como que você relaciona a família cristã e a cultura da vida? Simples. Como que a família cristã saiu da Idade Antiga e criou o medievo? Como que foi isso? Pois a família cristã saiu para pregar o evangelho, um modo próprio de viver que contagiava quem estava ao lado. Pois como é que a família cristã do século XXI é capaz de promover a cultura da vida? Pois aglomerando-se ao modo de família, reunindo-se ao modo de família e contagiando as pessoas que estão do seu lado, porque é assim que se transformam as relações sociais.
E quando você transforma as relações sociais, você muda o timbre da sociedade. Só que, tá bom, só que o maior problema, o primeiro problema mais sério é, tá bom, eu já entendi qual é o método. Eu tenho que ter grupos de pessoas que se amem mutuamente, que obedeçam mutuamente e que queiram, pela sua obediência e pelo seu amor, propagar uma cultura especial. E essa propagação vai transformar o modo cultural invariavelmente. É isso? É isso. Qual é o meu problema? Tá bom. Qual é a finalidade? O problema qual é? O problema central é, tá bom, você sabe que se um grupo de pessoas se aglomera, começa a trabalhar e a se expandir culturalmente, as pessoas começam a copiar o que eles falam, copiam o modelo de viver, você sabe que isso muda uma cultura de uma região. Você sabe que muda. Porque é assim que tem acontecido, por exemplo. Você pega, por exemplo, lá o pessoal, tipo de roupa que se usava nas escolas dos anos 20, que se usava nos anos 70 e nos anos 80. Qual foi a modificação? Um dia alguém lá nos anos 30 falou, vou botar a roupa de outro jeito. Ela foi mal vista no princípio, depois todo mundo achou normal, depois todo mundo copiou e depois todo mundo começou a usar. Foi assim que aconteceu, a gente viu isso acontecer. Pois é a mesma coisa, quer dizer, um grupo de pessoas começa a agir de maneira diferente, altera um comportamento, relações humanas e daí altera a cultura. Tá, até aí, normal. Agora, a questão é, que algumas práticas que você faça altere a cultura, nós já entendemos. Que isso seja um trabalho comunitário, não individual, também entendemos. Agora, quais são os meios, quais são os atos que precisam ser feitos individual e globalmente para poder gerar um tipo de cultura cristã coerente com o mundo moderno e, ao mesmo tempo, que não seja uma ditadura? Pois para isso tem que definir o fim, para isso tem que definir o que seja uma cultura da vida, ou melhor, em outras palavras, o que seja a civilização do amor, ou em outras palavras, o que seja uma civilização cristã para o século XXI, XXII, sei lá que século esse negócio vai acontecer. E é por isso que a maior parte do nosso trabalho é tentar conceituar o que seja a cultura final, porque depois que eu entender o final é que eu vou conseguir definir os meios. Eu nem sei se o que eu estou falando faz algum sentido. Eu espero que sim. Mas aqui pergunta qual foi o livro a que eu me referi. Eu me refiro a este livro aqui, ó, A Família na Civilização do Amor. Este livro aqui, ele trata desses temas que eu falei. O primeiro grande trabalho é conseguir conceituar o que é civilização do amor, em outras palavras, cultura da vida, em outras palavras, o ideal social da igreja, porque essas palavras elas não foram palavras criadas como conceitos fechados, elas foram criadas palavras como conceitos abertos mesmo. Mas a primeira coisa é tentar conceituar isso. E aí a gente pega a parte histórica, nós pegamos a parte teórica para tentar encontrar o conceito. E depois que encontra um conceito, o que nós fazemos? Aí nós começamos a falar dos meios, que é o que efetivamente dá para fazer. Tá bom? Vai lá. Tem mais 4... As 4 primeiras aulas já estão no ar, acabei de receber informação, tá vendo aqui? Nós temos já as 4 primeiras aulas no ar, então quem quiser comprar o curso aí para poder ajudar e poder compreender um pouco mais as coisas. E talvez fazer perguntas, né? Eu não sei o quanto que as pessoas estão preocupadas com essas questões de promoção de civilização, mas no fundo elas estão diante de uma pergunta central. Porque é o seguinte, diariamente eu ouço reclamação de todas as ordens. Tá errado, tá ruim, não gosto, não sei o que fazer. Eu digo, tá ruim, tem um problema, tá errado. Então o problema é o quê? A gente tem que saber alguma coisa para fazer. Não é suficiente falar não quero, não sei, não gosto, sou contra. Tá bom, isso aí já dá. Mas você é a favor de quê? Me recordo uma vez, foi isso que eu coloquei escrito num artigo, né? Eu vi, ouvindo católicos falando assim, não queremos gênero, não queremos aborto, não queremos... Tá bom, já sei que você não quer, mas você quer o quê? O que você não quer, todo mundo já sabe. O mundo todinho já sabe o que você não quer. Mas você quer o quê? E o que você quer é factível? É real? Falo isso no nível social, quer dizer, que a pessoa não queira uma sociedade assim, 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 tá bom, já sabemos. Mas o que você quer? E depois da pergunta o que você quer,
quais os meios à disposição? Porque aí é que você começa a ter sentido no que está fazendo. Sem saber o que você acredita que deveria ser feito para que depois da sua morte a sociedade possa estar um pouco melhor. Ou pelo menos você fez alguma coisa no caminho da melhora. Você não é parte do problema, é parte da solução? Primeiro é o que tem que fazer e onde quer chegar. Essas duas perguntas são essenciais, porque aí você tem uma meta. Olha, eu sei o que eu estou fazendo, estou construindo isso aqui, eu sei que os efeitos são de longuíssimo prazo, mas eu sei que a minha parte da ponte eu construí, o resto cada um faz a sua. Esse curso nasce para isso. Por isso ele é difícil também. Ele é um pouco difícil, ele é muito teórico e um pouco difícil, porque ele está tratando da pergunta assim, diante da confusão social, política, histórica, contemporânea, civilizacional, que é o nome que a pessoa quer falar, você vai fazer o quê? Você tem o que para fazer? Concretamente. Que meios à disposição? E que ação está fazendo? Então, esse é um dos objetivos, né? Um dos objetivos desse curso, quando fala da família cristã, na construção da civilização do amor, é tentar explicar duas coisas. O fim, civilização do amor, cultura da vida, pode chamar algum nome parecido, e depois os meios. Que meios educacionais existem? Que tipo de educação nós precisamos nos preocupar para gerar pessoas que possam ajudar a construir esse tipo de civilização? Depois, igreja. Que tipo de vida eclesial é capaz de construir uma civilização própria da vida? E, por fim, que tipo de ações políticas, em nível global, inclusive? Ações políticas, não estou falando de partidárias, estou falando de ações políticas, que é um pouco diferente, hein? É a ação das pessoas que estão preocupadas com o bem comum. Que tipo de ações vinculadas ao bem comum, de fato, são capazes de construir um tipo de civilização dessa que nós poderíamos chamar de amor, de cultura da vida, ao invés de somente falar que não quer as coisas, que comece a ter uma ideia do que quer e que, a partir do que quer, saber os meios necessários para chegar lá. Então, nós já temos aqui já uns 50 minutos, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Alguém pergunta aqui, como blindar-se contra a ansiedade nesta caminhada em busca dessa civilização do amor? Transformar e transformar-se é maravilhoso, mas o preço por vezes é alto. Como manter o equilíbrio? Aqui é uma coisa muito simples. Gostei da pergunta, achei maravilhosa a pergunta. É porque a ansiedade, ela transforma a solução em problema. É simples. Quanto mais ansioso, menos se consegue chegar nas coisas, né? Tem uma coisa fundamental, assim, se você está falando de uma construção de longo prazo, a sua preocupação não é ver a ponte completa, é saber que você fez a sua parte. Você realmente acha que a pessoa que colocou a pedra fundamental da Notre Dame viu a catedral toda? Não, viu a foto da catedral, pô. Viu o desenho da catedral, mas não viu a catedral toda. E se ele tivesse tido a vontade de ver toda a catedral, ela não estaria tão bonita quanto foi. Você acredita que São Paulo, quando ele morreu no período da perseguição do cristianismo. São Paulo não viu a Europa toda cheia de mosteiro. São Paulo não viu o Império Cristão Católico, né? Ou seja, o Império Católico no Imperador Romano, não viu. E não teve problema nenhum nisso. Se não fosse o trabalho dele, nunca teria existido uma civilização cristã. Mas ele mesmo não viu. Isso não era um problema. E se ele tivesse tido ansiedade para ver, teria sido parte do problema e não da solução. Então, a primeira coisa para poder entender é que quando alguém está seguindo no caminho certo, ou quando entende que está seguindo um caminho certo, o prêmio é ter feito certo e não o sonho final, né? Ver tudo resolvido. Isso daí não tem porquê ter esse tipo de ansiedade. Seria até problemático, né? No mundo, a gente tem um processo. Já percebeu como funciona no mundo?
Quando você chega na plenitude da vida natural, é sinal de que você já está caindo. Então, olha que coisa espetacular. Se você está na busca da construção de uma civilização, e você fala, olha, eu não vi, eu não vi o fim. Vai dizer, louva a Deus, porque se estivesse vendo o fim, se tudo que você sonhou já aconteceu, daqui a pouquinho acaba. Na hora em que você chegar no topo do que você sonhou, o próximo passo é começar a cair. Então, olha, não cheguei no fim. Ótimo, maravilha, sinal de que você morreu na ascensão. Morreu na subida e não na descida. Parece piada isso, mas não é não, hein? Isso é sério, porque nas coisas naturais são assim, só a vida eterna é sempre no alto, né? As coisas na Terra, construir um mega império, fala assim, tá pronto para cair já, porque se chegou no ponto final, tá pronto para cair. Então é besteira. O ideal básico é a satisfação de saber que fez o que devia fazer, que é a satisfação que um medieval tinha quando ele construía uma catedral. Você para ver as obras dos grandes santos doutores, todos eles deixaram obras não terminadas. A Suma Teológica acabou sem acabar. A obra do São Boaventura acabou sem acabar. Todos eles deixaram obra por fazer. E isso era o normal. Deixar uma obra por fazer. Porque é sinal de que você não é o fim de coisa nenhuma. Então, como é que acaba com essa ansiedade? A primeira coisa é lembrando que a satisfação primeira é saber que você fez a parte da obra que lhe cabia. E saber que aquela coisa que você fez tem direção e sentido. Fiz e aquilo tem direção e sentido. A hora que vai dar o efeito não me interessa. Se vai gerar o efeito que eu quero, não me interessa. Interessa que isso aqui faz parte de um modo com o qual as coisas podem ser melhores, desde uma concepção que eu tenha de finalidade mínima, né? Se for uma finalidade do tipo do Comte, do positivismo, aí já era, porque tem que ser medida com direção, sentido, calculada, aí é uma porcaria, não dá nada. Mas assim, dado um conceito razoável, e você tem método, e você está executando os meios, não tem problema nenhum. É que nem o cientista. Nenhum cientista tem a ambição de acabar com a ciência. Até porque se acabar, ele fica desempregado. Não tem por que ninguém que tenha vida social que tenha a ambição de acabar com a história humana. Por que eu deveria querer acabar com a história humana encontrando a finalidade última da vida social perfeita? Não, eu não vou acabar com a história humana. Mas o fato de saber que eu fiz o que devia ser feito no momento que devia ser feito para gerar uma sociedade melhor no futuro, pois olha, parabéns, fez a sua parte. E isso já é satisfatório. Saber que fez o que está na medida, né? Então, isso é a melhor maneira para poder acabar com a ansiedade diante dessas coisas. É a melhor maneira para acabar com a ansiedade. E eu talvez isso possa também ajudar. Nós temos 3 minutinhos. Se alguém tem alguma pergunta urgente aí para poder falar, a gente já responde. Se não tem pergunta, agora é hora de fazer merchan e pedir desculpas. Mais uma vez aí eu peço desculpas a vocês, porque nós tivemos um pequeno problema de início na live. Eu botei uma configuração errada lá, você entende, né? A pessoa com a cabeça meio torta errou na configuração. Mas agora resolvemos. Aqui temos um vídeo aqui, temos uma live. Depois, a segunda coisa aí que também queria falar, agradecer, aqui embaixo tem aqui escrito, ó, matereclesialeblon.com.br. Temos um site, olha que maravilha, e é só escrever Mater Ecclesia. Eu não sei se já escreveram aí, vê se alguém escreve aí para nós aí nos comentários. Bota nos comentários aí, matereclesialeblon.com.br. Não podia ser mais fácil. matereclesialeblon.com.br. E aí você consegue já acessar o curso inteiro. Eu pretendo fazer uma outra live, não num estúdio tão bonito como esse aqui, num estúdio mais simples, em janeiro, para tirar dúvida e conversar com as pessoas que gostaram do tema do curso, que estão interessadas em compreender melhor. Repito, é um curso um pouquinho mais denso, tem muita filosofia, muito autor, muita gente falando, o que é bom, porque aumenta a cultura, né? Porque a gente começa, tem hora, quando for encontrar os amigos lá, não, um Demastre, um Debonaldi, aquelas coisas que deixam as pessoas chique na hora do lanche. Então, é bom que favorece os autores para conhecer, aumenta um pouquinho a cultura.
mas o ideal mesmo são essas coisas. Por que a gente vai falar de um montão de gente? Porque queremos entender um fim para descobrir quais são os meios. O fim deve chegar lá na aula 9, hein? Então tenha paciência. Mas as aulas são de 30 minutos, também não é tão complicado assim. E os meios aparecem nas 2 últimas aulas. Não aconselho a sair correndo para ouvir só as últimas aulas, tá bom? Por quê? Porque eu vou fazer referência a tudo que eu falei antes e aí você vai ficar perdido. Por isso, as 4 primeiras aulas estão disponíveis lá. Você vai obter uma aula introdutória, que é mais rápida e um pouquinho difícil também. Mas depois tem mais outras aulas, aí cada uma tem um título específico. O que é civilização, o que é civilização cristã, como que os católicos reagiram à Revolução Francesa, como que os iluministas reagiram ao conceito católico, tem várias coisas por aí. E quem tiver dúvida pode me procurar, assim, eu sou tão acessível, só procurar. Mas teremos uma live em janeiro falando sobre isso. Eu espero que isso aqui dê bons cortes, eu espero que consigam cortes maneiros. E, bom, ficamos por aqui, a menos que tenha mais alguma pergunta. Não tem pergunta nenhuma. Eu só queria que alguém postasse aí matereclesialeblon.com.br. Lá você consegue comprar o curso e consegue pagar a taxa lá para poder assistir. Produção, ficou maneiro isso aqui. Ficou até sério isso aqui. Bem, então é isso. Eu acho que nós podemos acabar a live por aqui, né? Eu agradeço muitíssimo aqueles que vieram aqui, que ficaram essa horinha aqui comigo. Eu não sei muito bem aí se fui claro em alguma coisa que eu falei. Aqui alguém faz uma pergunta. É importante nos unirmos com quem pensa igual? Pois sim, é claro. As famílias espirituais, né, que é diferente de família física. Família física, você se une com a pessoa e gera um bebê. Assim começa a família física. Mas na família espiritual, as pessoas se unem, sobretudo, por ideias comuns, né? Mas tem 2 maneiras de ser. Tem uma família que tem vizinhança e as famílias que não têm vizinhança. O que é isso? Tem famílias que são isoladas, pessoas que são uma família espiritual, elas se parecem, elas pensam igual, mas elas se fecham num buraco tão tremendo que ninguém consegue entrar lá dentro. Essas famílias espirituais não servem para a civilização do amor. Por quê? Porque elas estão tão fechadas que elas não conseguem se expandir. E se você não consegue expandir, como é que você vai mudar a cultura, criatura? Não dá para você mudar a cultura se você está fechado. Se você é um tatu, né? O tatu não tem condição de gerar cultura. Quando se fala de civilização, de gerado por meio de uma família, são, claro, pessoas que se aglomeram, estão juntas, né, aglomeradas, porque elas pensam parecido, elas amam as mesmas coisas, odeiam as mesmas coisas, como falava São Tomás, têm as mesmas ideias, mas elas precisam, é fundamental, que elas sejam abertas o suficiente para ter vizinhança. Vizinhança é uma outra pessoa que não é da sua família, mas que é capaz de saber como você vive e que é capaz de apreciar seu modo de viver e que talvez entre para sua família. Isso é uma família espiritual que tem vizinhança. Olha, não é da mesma família espiritual que eu, não tem as mesmas ideias, não tem o mesmo pensamento, mas nós conseguimos conversar a ponto de que é possível ter admiração por aquela pessoa. Se é uma família espiritual fechada, absolutamente fechada, ela é um tatu, não serve para nada. Não ajuda, porque você se defende das coisas, mas você não consegue expandir. Você não consegue alterar a cultura. Só começa a alterar a cultura quando começa a se manifestar como o fermento na massa, como acontece no cristianismo, né? Os cristãos, por exemplo, nunca foram fechados nesse ponto. Eles iam se expandindo e iam falando com todo mundo. Um queria matar, outro não queria matar, mas tá bom. Agora, se é fechado, aí não tem jeito, aí é impossível, porque não tem como expandir, né? Então é isso. Então isso daí é o ideal social. E dentro deste ideal social tem um ideal espiritual também. Um modo de formação cristã espiritual. E é por isso que a família é tão fundamental. Porque existe um modo, não é bem um modo, existe uma dimensão da educação das crianças que é essencial para gerar esse tipo de coisa. E que eu não vou contar. Você vai ter que ouvir nas aulas e depois perguntar para mim na próxima live. Por quê? Porque senão vocês não vão contar tudo agora, não tem graça, né?
Tá bom, quem me conhece pessoalmente fala, pergunta, eu respondo. Mas existe uma dimensão da educação dos filhos e dos amigos e das pessoas de quem você acompanha. Tem uma dimensão que é essencial para a propagação do cristianismo. E eu não vou contar. Agora, vocês vão ter que saber assistindo o curso. Tá bem? Pois olha, eu acho que eu posso acabar por aqui. Eu agradeço muitíssimo os que estão aqui presentes. Vamos agradecer a Deus. Depois, se vocês acharam esse vídeo legal, divulguem, mandem adiante. O início ficou um pouco complicado, eu fiquei nervoso, né? Eu falei muito enrolado, mas no final ficou mais fácil. Pois, achou o vídeo legal? Pô, você vai e encaminha para alguém. Eu nunca pensei que eu fosse virar um youtuber, de ficar aqui, olha, compartilha, curte. Mas agora vai, compartilha e curte, tô nem aí. Então, você faça isso, passa adiante para alguém que você conheça. E não esquece, para poder fazer o curso, matereclesialeblon.com.br, tá bem? Pois bem, vamos agradecer a Deus e encerrar esta live. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, por vossos inúmeros benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Deus vos abençoe largamente. Boa noite.